Hoje a gente vai trazer alguns assuntos aqui que solicitaram aí nas nossas redes em relação aos desafios que nós vamos enfrentar ou que as empresas tendem a enfrentar aí em 2021. Então a gente vai citar alguns temas aí, eu espero que vocês gostem. Até mais. Bom, pessoal, vamos lá. Uma das grandes dúvidas é com relação ao home office, né? Se as empresas vão continuar ou não em relação ao trabalho home office. O que a gente pode dizer sobre isso? Empresas que já adotaram essa maneira de trabalho em definitivo, obviamente tem que se preocupar mais, porque realmente os seus usuários estão fora do seu perímetro de segurança, né? Não tenho nada aí protegendo o cara que está dentro da minha rede, como a gente fala, do inside, né? Então, é onde a gente tem que se preocupar. Então, adotando ou não, de maneira total ou parcial, essa é uma prática que a gente vê que realmente vai permanecer. Então, quais são os pontos que a gente tem que cuidar, né? Garantir que o usuário que está acessando as minhas aplicações dentro da empresa, realmente sejam eles, né? Então, usar alguma ferramenta de duplo fator de autenticação. Outro ponto é o dispositivo, né? Se esse dispositivo é de fato autorizado a fazer conexões dentro da minha rede, né? Então tem que ter esse cuidado também. E o terceiro ponto é se realmente o tipo de acesso que está acontecendo, as informações que estão pertinentes àquele usuário. Então são três pontos que a gente tem que estar em constante monitoria aí, né, de monitoramento, né, para ver se está alguma coisa sendo fora desse contexto, tá? Então o primeiro desafio é realmente as empresas estarem de olho nessas questões de dispositivo, usuário e contexto, para que possa ter realmente aí um acesso seguro e permanecer aí no trabalho de home office. O segundo assunto aí que foi bastante abordado é em relação ao Open Banking, né? Isso é uma maneira nova que o Banco Central aí já vai colocar para que a gente possa ter disponível essa nova maneira de trabalho em relação às instituições financeiras, às fintechs, né, que são operadoras de mercado financeiro, no processo de compartilhamento de informações para que o próprio usuário seja o proprietário do dado, e uma vez que esse dado vai ser compartilhado entre essas instituições, isso acontece de maneira mais fácil, né? Não precisa estar fazendo uma triangulação ou até mesmo um novo cadastro numa nova instituição. Outro ponto importante também é com relação à maneira que essas informações vão ser compartilhadas, que obviamente se faz necessário uma criptografia para que a informação realmente não seja aí quebrada no meio dessa troca de informações entre essas instituições. Outro ponto importante também são as APIs, né? Eu não preciso acessar o banco através do site e usar o próprio smartphone para isso. Então, essas APIs, elas precisam ser constantemente testadas e imunes de vulnerabilidades, né? Então, existem hoje soluções onde a gente consegue tanto fazer teste nessas APIs no momento do desenvolvimento ou até mesmo pós-desenvolvimento, fazendo o papel do hacker, né? Seria praticamente um pen test em cima dessa própria API. E principalmente a questão da adequação à LGPD também, né? A gente vai estar falando de dado e essa maneira, né? São grandes movimentos que a gente tem, tanto a LGPD como o Open Bank, que vai precisar fazer com que toda essa troca de informações esteja tanto adequada principalmente à lei, né? Que é a Lei Geral de Proteção de Dados, e também obedecendo as regras aí da normativa do Banco Central. Bom, vamos lá, pessoal. Um outro tema que também colocaram bastante para a gente é em relação a Zero Trust, né? É uma maneira, uma estratégia de trabalho considerando Zero Trust. O que é Zero Trust? É confiança zero, né? Traduzindo ao pé da letra. Ou seja, eu desconfio de tudo, né? E por que isso? Né? Porque nesse ecossistema de troca de informações, onde já não existe mais perímetro, eu realmente tenho que ter constante monitoramento do meu dispositivo que está conectado, do meu usuário, do que ele está fazendo e, de fato, das informações que estão sendo trocadas, né? Então, eu preciso criar um sistema, não existe um único produto que resolva toda essa questão de Zero Trust. Eu preciso ter uma composição de recursos de segurança para poder prover esse tipo de adotar essa metodologia de trabalho, né? Então, a grande pergunta que fizeram para a gente é se existe, né, se há a possibilidade de ter brecha de segurança numa abordagem de Zero Trust.
Zero Trust, né? Sim, existe. Infelizmente existe o usuário, né? O usuário ele é suscetível a falha, né? Ele pode ser ludibriado aí por uma questão de ataque de phishing e aí numa situação dessa ele pode acabar sendo comprometido. A sua máquina pode ser comprometida através de um ataque de phishing. 2/3 dos ataques acontecem por intermédio de phishing mundialmente. Então você imagina, se o seu usuário não tiver os devidos treinamentos, a conscientização necessária, ele pode sofrer esse tipo de ataque e comprometer toda a estrutura. Porém, a gente tem que ter mecanismos, né, para que detecte isso, um comportamento, né, o contexto de acesso desses usuários, caso uma situação dessa aconteça, para poder bloquear o acesso dele e para estancar o problema ali. Tá? Então essa é a questão de Zero Trust, aí, um tema que vai ser realmente um grande desafio em 2021. E aí pessoal, tranquilo? Gostaram aí das primeiras dicas aí dos desafios de 2021? Pois é, vamos continuar. Agora temos aí mais alguns assuntos aí que colocaram pra gente e a gente vai compartilhar com vocês. Espero que vocês gostem.